sempre faço uma pequena revisão do que falamos nas últimas aulas. Mãe Eliane, eu tenho falado nos últimos 3 encontros sobre quais são as motivações profundas que estão na base das práticas espirituais, ou seja, quais são as necessidades que estão numa dimensão profunda de todos nós e que faz nascer a religião, a filosofia, a arte, a ciência, ou seja, tudo aquilo que contribui para a vida do espírito humano, né? Então, nós falamos de algumas delas, como, por exemplo, a necessidade de conhecer a realidade, de compreender a realidade, tanto no que diz respeito ao seu funcionamento, quanto em relação ao que diz respeito ao seu sentido, o porquê da existência. Essas são perguntas que, hora ou outra, todo ser humano faz, né? Outro exemplo de uma necessidade profunda, que está na gênese da religião, da filosofia, da arte, da ciência, é o ímpeto, a necessidade, a ambição, a inclinação, que é mais forte ou mais fraca, a depender de quem se trate e do contexto existencial em que aquela pessoa se encontra, o ímpeto de alcançar o melhor estado existencial possível, né? Alcançar algo como algumas religiões chamarão de salvação, outras de libertação, outras de iluminação. Os termos variam, mas todos esses termos querem apontar para um estado de existência otimizado, excelente, né? A busca da excelência é algo, portanto, que também está na constituição profunda da nossa personalidade, da nossa alma, e que faz nascer tudo aquilo que supera a vida animal e as suas necessidades mais superficiais, né? Então, tudo isso nós vimos com um pouco mais de detalhe nas últimas aulas. Na aula de hoje, eu quero, então, continuar essa exposição e falar o seguinte: essas necessidades de que estou falando, embora elas sejam muito profundas, elas estão presentes em todo e qualquer ser humano. É uma tese da nossa cosmovisão que os seres humanos, pelo simples fato de serem o que são, têm na constituição profunda da sua psicologia uma necessidade de compreensão radical da realidade e de otimização dos seus estados existenciais, né? Claro que algumas pessoas podem ter mais consciência ou menos consciência, uma consciência mais clara ou menos clara dessas necessidades. Mas, assim como o corpo humano, de todo ser humano, sente fome, a não ser que episodicamente ele esteja com inapetência por estar doente, né? Assim também o nosso coração e a nossa mente buscam certas respostas e buscam certas excelências, caso não estejam doentes, né? É normal, é natural, é da nossa natureza buscar essa compreensão e buscar essa excelência, né? Então, isso mostra o quê? Que a nossa constituição psicofísica, ou seja, o nosso ego-personalidade, ele tem uma constituição que vai desde as camadas mais superficiais e conscientes a qualquer criança, até zonas abissais muito profundas, né, da nossa constituição anímica, ou seja, dos nossos pensamentos, das nossas ideações, das nossas imagens, né, imaginações, né, das nossas vontades, desejos, etc, etc. Então, nós temos a nossa consciência espiritual, ela se expressa através de uma personalidade que tem várias camadas, né? E cada uma dessas camadas tem as suas respectivas necessidades. Então, por exemplo, o nosso corpo físico, que é onde a nossa consciência de superfície mais conhece e mais domina, o nosso corpo físico é um foco de inúmeras necessidades. Por exemplo, a fome, a sede, o conforto térmico, o abrigo contra agressores, a reprodução e tantas outras necessidades próprias do corpo físico, né? Existem outras camadas da nossa personalidade, por exemplo, a constituição psicoafetiva
da pessoa. Ela tem necessidade de aceitação, necessidade de ter amigos, de ter um companheiro de caráter afetivo sexual, etc. Essas são necessidades que não são tanto do corpo, mas são já do seu, da sua constituição afetiva ou emocional, né? E assim nós vamos vendo que existem, a cada passo, a cada camada, focos de diferentes necessidades, né? Até nós chegarmos àquelas necessidades mais profundas, que as pessoas mais excelentes que passaram pelo mundo, as pessoas que viveram a vida em maior profundidade, e eu lembro aqui de uma fala do Seu Meia-Noite de muitos anos atrás, que a felicidade só se entrega a quem vive em profundidade, né? Essas pessoas que viveram a vida em profundidade deram tratamento devido a necessidades muito profundas, que são essas que eu tenho insistido como aquelas que dão origem às religiões, às filosofias, às artes, etc., que são a necessidade de uma compreensão profunda da realidade e de uma otimização, de uma busca da excelência em todos os nossos níveis, né? É claro que, porém, a maioria das pessoas, né, ou pelo menos grande parte das pessoas, tem uma consciência clara, uma consciência aguda apenas das suas necessidades mais superficiais. E quando eu digo mais superficiais, eu não digo que elas são menos importantes, ou de que elas não devem ser saciadas. Claro que nós devemos comer, tomar água, né, atender essas necessidades superficiais. Como eu brinquei na última aula, só repugna o que é superficial aqueles que nunca se queimaram ou que não gostam de tomar banho, né? Porque tanto a queimadura quanto o banho agem na parte mais periférica, mais superficial do nosso corpo, que é a pele, a epiderme, né? Mas claro que tomar banho e não se queimar são coisas muito importantes, né? Então, fazendo essa ressalva de que com o adjetivo superficiais eu não estou fazendo pouco caso dessas necessidades, eu só estou dizendo que são necessidades das quais nós temos mais consciência, porque elas estão ao alcance da nossa vista mais ligeira, mais desatenta, né? Que são geralmente as necessidades do corpo e, em alguma medida, as necessidades do sentimento, as necessidades do afeto, né? Quando começa a ficar um pouco mais profundo que isso, a gente já não sente tanto, a gente já não sofre tanto com a falta de conhecimento, por exemplo, né? Ou pelo menos acha que não sofre, nós já vamos falar um pouco mais a esse respeito, né? Então, como as pessoas em geral têm a sua consciência focando de forma extremada e quase exclusiva as necessidades do corpo, é natural que elas concentrem todo ou quase todo o seu tempo, os seus esforços mentais, financeiros, de força de vontade, etc., para satisfazer essas mesmas necessidades das quais elas têm consciência. E é por isso que todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, ou pelo menos muitas pessoas, estão quase que completamente absorvidas em sua atenção e em sua vontade pelas necessidades da vida comum, que é a necessidade de ganhar dinheiro, a necessidade de saciar as necessidades animais de proteção, equilíbrio térmico, nutrição, reprodução e um pouco de diversão e afeto, que ninguém é de ferro, né? Então, isso é tudo muito natural, considerando que a nossa consciência, quando nós encarnamos num corpo físico, fica predominantemente voltada para esse mesmo corpo físico, é natural que a nossa atenção a essas necessidades seja, se não exclusiva, pelo menos mais intensa. Nos interessa mais ter prazer corpóreo do que prazer emocional. E nos interessa mais ter prazer emocional do que prazeres intelectuais. Isso é natural pela própria lógica da encarnação. Afinal, nossa consciência passa a habitar um corpo e se expressar através dele. E isso tem também reforços sociais, né? Uma sociedade que valoriza exclusivamente ou predominantemente quem tem bastante dinheiro, por exemplo, ou quem tem bom êxito em conquistar pessoas e coisas do tipo, existem vários reforços sociais de que isso é vencer na vida, isto é ser um vencedor, né? Então, é natural, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo,
que os nossos esforços estejam concentrados na satisfação das necessidades da vida comum. Isso é assim até nos templos umbandistas, né? Como eu venho falando publicamente já há algum tempo, a atividade ritual e a busca das pessoas nos terreiros é uma busca que predominantemente está atrelada a abrir caminhos profissionais, afetivos ou da saúde física, né? Existe um pouco também de atenção a cuidados chamados de espirituais, mas que na verdade são astrais, né? Por exemplo, afastar más companhias astrais, etc., que erroneamente nós chamamos de espirituais. Mas, em geral, essa atenção apenas ou predominantemente às necessidades mais superficiais é algo que contaminou a própria prática espiritual de diversas tradições, e nós precisamos olhar para a nossa e vermos o quanto a nossa prática espiritual foi impactada por esse rebaixamento da nossa atenção às necessidades mais prosaicas, mais comuns da vida, né? Bom, tudo isso que estou falando tem uma grande importância pelo seguinte: se nós temos a consciência de uma necessidade, ela vai se refletir em decisões de como agir, ou seja, consciência de uma necessidade, um grupo de necessidades, vai criar um comportamento condizente com essa consciência, né? Esse comportamento ele vai se petrificar em um hábito ou conjunto de hábitos, e isso vai se concretizar num itinerário existencial específico, e é muito normal que a maioria de nós esteja absorvido, como eu disse, né, nas conquistas profissionais, nas conquistas pessoais, familiares, domésticas, etc. A gente passa a vida inteira olhando para essas necessidades, mas em vários momentos ao longo da vida, mas principalmente quando nós chegamos mais para o fim dela, né, ou quando nós somos acometidos, talvez ou por uma doença, ou por alguma coisa que nos faça pensar mais profundamente na vida, nós acabamos pensando, mas, nossa, eu fiz só isso da minha vida? Então a vida é só isso? A vida é só para isso? E aí que começam a ser abertas certas fissuras nesse consenso de que apenas as necessidades superficiais é que devem ser atendidas, né? Então, muito bem, nós estamos vendo a importância de nós ampliarmos a consciência que nós temos, a ciência que nós temos, de todas as necessidades que estão gravadas na nossa natureza, né? Sobre as necessidades superficiais, não preciso dizer, todo mundo já sabe. A importância da prática espiritual é justamente abrir o nosso campo consciencial para outras necessidades que, por não estarem sendo satisfeitas, estão gerando sofrimento e a gente não sabe que é por causa disso, né? Então, vamos lá. Bem, uma coisa é uma necessidade existir. Outra coisa é a pessoa que é titular daquela necessidade ter consciência dessa necessidade. Uma terceira coisa diferente é ela saber como saciar aquela necessidade. E uma quarta coisa é ela tomar as providências concretas para saciá-la, né? Vejam como existem vários flancos em que a coisa pode dar errado ou pode dar certo, né? Então, nós, em relação a necessidades profundas, nós podemos ter um problema de inconsciência, a gente nem sabe que elas existem. Nós podemos ter um problema de não saber exatamente o que fazer com essa necessidade, mesmo que a gente saiba que ela existe, no sentido de saciá-la. Então, pensem, por exemplo, num bebê, né, num recém-nascido. Ele sente sono, ele chora. Ele sente fome, ele chora. Ele sente sede, ele chora, né? Calor demasiado, frio demasiado, ele chora. Ele se sente sujo, ele chora. Ou seja, ele não sabe direito o que está acontecendo. Ele é só um epicentro de necessidades e ele não sabe o que fazer com essas necessidades. Ele não tem autonomia para saciá-las. Ele não, nem autonomia intelectual, ele não sabe o que está acontecendo, nem autonomia metodológica, ele não sabe o que fazer.
Ele é totalmente dependente que a mamãe e o papai deem conta de cobri-lo se está frio, de nutri-lo se já passou o tempo devido e assim por diante, né? A única coisa que o bebê faz por falta de consciência do que são essas necessidades e por falta de autonomia em termos de ação, a única coisa que ele pode fazer é o quê? Chorar, né? Ele sinaliza para alguém que ele não está bem, que ele precisa de alguma coisa, né? Essa é a linguagem impotente, ou pelo menos potencialmente impotente dos bebês. Ele não tem outra coisa a fazer senão chorar. É a única estratégia que ele tem à disposição dele, né? E nós vamos crescendo e vamos entendendo o que são essas necessidades. Nós vamos entendendo com maior clareza o porquê elas existem. Nós vamos considerando elas razoáveis. Aquilo que nos fazia chorar por desconhecimento, agora eu simplesmente sei, estou com fome, o meu corpo precisa de energia. Sim, claro, estou com sede, preciso me hidratar, está muito calor, né? A gente entende aquilo, entende que aquela necessidade é razoável, que ela não é algo que está nos punindo, nos fazendo sofrer, mas que é algo que demanda a nossa atenção, né? Então nós vamos tendo mais clareza dos porquês aquelas necessidades existem e também do modo eficaz de saciar aquelas necessidades. Nós vamos entendendo melhor. Sim, estou com fome, vou à geladeira, assaltar a geladeira, comer alguma coisa. Estou com sede. Claro, é só tomar um copo d'água, né? E aquilo que parecia tão complexo, né, tão desesperador, que nos fazia chorar e ter uma noção de dependência extrema em relação à mãe e ao pai, aos poucos nós vamos tendo essa progressiva autonomia em relação a essas necessidades, né? Então nós vamos crescendo, aquelas necessidades vão sendo dominadas, a gente vai entendendo elas. Mas, em relação a muitas necessidades, o só crescimento etário não traz clareza, não traz consciência, não traz poder de saciar, né? Crescer, tornar-se adulto, inevitavelmente você vai aprender a comer, a tomar água, a se cobrir, mas não importa quantos anos passem, o só passar do tempo não vai nos entregar maior clareza daquelas necessidades profundas de que eu falava no início. E é por isso que muitas pessoas que só dão atenção às necessidades mais superficiais, quando conseguem conquistá-las. Então imagine uma pessoa que conseguiu muito dinheiro, fez fortuna, tem uma família bem estabelecida, filhos, os filhos vão bem na escola, todo o scriptzinho, né? Perfeito, é a vida perfeita, né? E a pessoa não está feliz ainda. A pessoa fica confusa porque ela tem tudo aquilo que ela achava que era tudo, né? E ela começa a perceber que deve ter mais coisa porque ela não está feliz. Ela não está realizada, né? O número de pessoas em depressão, pessoas que têm dinheiro, que têm uma boa família, são alarmantes. Isso é tão óbvio, é só olhar para esse dado, imediatamente você já chega à conclusão. Sim, claro, o itinerário existencial padrão das pessoas, né? A gente poderia chamar o padrão existencial pequeno burguês, né? Da pessoa que quer trabalhar, ter casa, conseguir pagar os boletos e tal. Claro que isso é importante, né? Senão a gente perde a nossa paz. Mas aquela promessa de que se você tiver isso, você vai ser feliz, ela não se cumpre. E aí as pessoas ficam confusas. Mas onde que eu estou errado? Será que eu estou com algum problema? Será que o meu cérebro? Será que é depressão? Será que quimicamente eu sou uma pessoa desequilibrada? Não. Para nós que temos algum repertório cultural, filosófico, espiritual, é o óbvio, é o esperado. Por quê? Porque existe uma porção de necessidades profundas que não estão sendo olhadas, não estão sendo atendidas. É evidente, né? É óbvio. Aquilo que é estonteante para essas pessoas, para nós é o esperado, é o óbvio, é o trivial. É claro.
A necessidade de compreensão do sentido da existência não foi atendido. A necessidade de compreensão da origem das coisas, da origem da existência, do seu sentido, etc., não está sendo observado. A pessoa conseguiu dinheiro, mas não conseguiu se tornar sábia. A pessoa conseguiu constituir uma família, mas não conseguiu ser bom, generoso, de verdade, né? Profundamente. Você parou? Você comeu já? Então, é evidente, não ter saciado essas necessidades mais profundas gera uma frustração que a pessoa não sabe descrever. Ela vai no psicoterapeuta, ela vai no psiquiatra, ela não sabe explicar. Eu não sei o que me falta, e ela faz assim. Mas ela só faz assim e só não sabe porque não tinha ali uma escola espiritual, uma escola filosófica ao alcance da mão para ela ter palavras, conceitos, imagens para representar, para descrever a sua frustração. E uma vez representando e descrevendo essa frustração, atendendo-a. Tá? Então, a última coisa que eu quero falar sobre essa temática que escolhi para hoje é a seguinte. Então, nós estamos falando que existem necessidades que estão situadas numa zona profunda da nossa psique. Essa é a tese, né? Nós temos necessidades profundas, cuja satisfação é necessária para a felicidade. Isso é importante também, né? Só que aí é que vem o último tópico da aula. Essas necessidades profundas, de duas uma. Ou elas podem nem emergir à superfície da nossa consciência, ela nem chega à faixa superficial da nossa consciência e ela fica como que soterrada, e nesse caso a gente não tem a menor ideia de que essas necessidades existem, não sabe nada a respeito. Né? Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é ela emergir à zona superficial da consciência, onde a nossa atenção está predominante ou limitada a essa faixa, só que ela chega de forma distorcida, em virtude de traduções truncadas, simplificações, reduções, confusões, falta de repertório filosófico, artístico, religioso, etc. Então, por exemplo, a pessoa tem lá necessidade de compreender a transcendência. Vamos lá, essa é uma necessidade que está no campo religioso. A gente quer compreender aquilo que transcende o que é visível, né? O mundo visível. Essa tradução profunda, essa tradução dessa necessidade profunda, né, às vezes pode se traduzir com, sei lá, comunicação com extraterrestres. Ou, não sei, a necessidade de ter aquela necessidade que eu falei de ter uma existência ótima, um estado existencial excelente, que é o que? Bem traduzido, é o cultivo das virtudes, né? Você ter todas aquelas virtudes em excelente estado, em excelente grau. Isso é mal traduzido para, sei lá, ter túnica com um monte de pemba, anéis e espadas e não sei mais o que e tal, e não sei o que. Aquilo se traduz como um capricho da vaidade, quando não era. Em profundidade não era. Era a necessidade de ser excelente de verdade, não apenas para os outros, que é a que se limita à vaidade, né? A compulsão por títulos, graus, anéis, reconhecimentos, diplomas, certificados, tudo isso é uma má tradução de uma necessidade genuína de ser excelente, de cultivar excelências. Então, comunicação com espíritos, fenômenos paranormais, levitações, materializações, comunicação com extraterrestres, ter túnicas, anéis, espadas, conhecer alfabetos antigos, fantasiar sobre segredos esotéricos que só uma pequena elite conhece, e coincidentemente você está inserido nessa elite, né? Porque o mundo tem 7 bilhões de pessoas hoje, mas fora todas as que já morreram, né? Mas você faz parte de uma meia dúzia que conhece os 78 arcanos do tarô, né? Isso, gente, é uma futilidade da vaidade, isso é uma má tradução
daquele impulso por conhecer aquilo que de importante seja na realidade. Só que alfabetos antigos e essas outras coisas, elas têm muito menor importância do que certas sociedades secretas ou seitas fazem parecer. Né? Então, nós temos de pensar muito a esse respeito. Será que aquilo que nós estamos fazendo como aparentemente espiritual, né, é mesmo espiritual? Será que não existe... O que em nossas práticas, em nossas concepções, em nossas doutrinas, existe de más traduções de impulsos profundos genuínos? Nós precisamos começar a olhar melhor para isso. Porque o nosso erro não está na curiosidade, está no objeto da curiosidade. Então, aquela curiosidade nossa, será que Deus existe? Se transforma. Será que o hebraico e o sânscrito tem 22 letras e não sei o quê, e o horóscopo não sei das quantas? Né? Ou seja, a gente dirige mal a curiosidade. O problema não está em querer ser excelente, o problema está em querer ser excelente para mostrar para os outros. Então, muitos dos nossos impulsos estão corretos, a execução é que falha, a tradução é que falha. E é por isso que é importante a gente discutir esses assuntos. E isso mostra a importância da boa filosofia para a prática espiritual. Eu preciso vencer sempre uma resistência de algumas pessoas que, com total boa vontade e com um bom grau de verdade, dizem o seguinte para mim: mas Tomé, a filosofia não é para todo mundo, a Umbanda é simples, Jesus nasceu na manjedoura, etc, etc. Tudo isso tem uma verdade nisso. Mas eu preciso fazer a ressalva da ressalva. Né? Se nós não tivermos uma linguagem minimamente crítica, reflexões críticas, um vocabulário rigoroso, né? Conceitos estáveis, claros, né? Clareza filosófica, nós não vamos conseguir traduzir bem aquelas coisas profundas que estão dentro da gente. Às vezes, essas más traduções de que tenho falado só existem por falta de uma boa cultura filosófica. E nem precisa de... Eu não estou falando aqui de erudição acadêmica. Eu nem sou formado em filosofia, não estou nem aí para a diplomação por uma universidade e tal. Eu estou interessado nos assuntos. Eu leio filosofia há muito tempo, mas porque eu reconheço nela uma importância para a minha existência e não para a minha parede. Na minha parede eu deixo só os diplomas do direito ali, ó, porque profissionalmente é importante, né? Mas para mim não é. Aqueles diplomas, os dois, eu tive que pegar a segunda via, porque tinha perdido os dois. Né? Eu realmente não dou importância para isso. Né? E então eu faço uma defesa das reflexões filosóficas no contexto religioso, primeiro porque todas as grandes tradições espirituais sempre tiveram grandes pensadores, debatedores, etc., grandes doutrinadores, teólogos, filósofos, etc. Então isso já é um bom motivo para a gente também buscar ter isso. Né? E em segundo lugar, para que a gente tenha melhores condições de traduzir as nossas necessidades e influxos profundos do nosso espírito. Né? Porque senão pode acontecer o que acontece com muita gente na Umbanda. E, claro, não só na Umbanda, mas estou falando do nosso microcosmo, né? A pessoa passa a vida inteira, anos, décadas às vezes, tentando saciar esses impulsos profundos, essas necessidades profundas, com uma metodologia ritual que, porém, só sacia traduções mais ou menos inexatas, truncadas dessas mesmas necessidades. Então ela passa a vida inteira indo em rito público, por exemplo. Tem incorporação, tem defumação, descarga, banho de descarga, não sei o que e tal. E fica só nisso a vida inteira. E aquelas curiosidades, meu Deus, qual é o sentido da vida? Eu sou criado por Deus ou não sou? Como que funciona o karma? Todas essas grandes questões, elas ficam intocadas. A elas é dado um tratamento muito nas coxas, né? Muito frouxo, muito displicente. Então, essas pessoas acabam, depois de algum tempo, carregando uma frustração que, da mesma forma como aquele rico depressivo que eu usei de exemplo agora há pouco, é uma pessoa que tem 20 anos de Umbanda, mas que não está tão feliz mais. Ela vai lidando como pode, vai jogando para debaixo do tapete essa frustração,
não estou com tanta vontade de ir para o terreiro, né? Hoje, putz, se pudesse eu não ia, mas eu vou por causa da disciplina, tal, não sei o quê. Mas no fundo tem uma certa frustração, porque aquelas grandes questões e aqueles grandes ímpetos de otimização de si não estão sendo atendidos no terreiro. Não existe uma metodologia no terreiro consistente de cultivo de virtudes. O que existe é incorporação, magia, mediunidade e dali, né? Dali. Mas grandes explicações, uma metafísica consistente, profunda, robusta e uma prática metódica de cultivar excelências não é algo que a gente encontre na Umbanda de uma forma, pelo menos, tão bem estabelecida, né? E então isso agrava a situação, porque se o terreiro não sacia aquelas necessidades profundas e eu não tenho consciência delas, quando que a gente vai quebrar esse círculo vicioso? Quando que isso vai acabar, né? Então, eu falei para vocês na última aula, e estou encerrando, menos de 2 minutos já estou encerrando, de um interlocutor lá na página que me falou uma coisa eu gostei muito de ler aquilo, né? Ele falou assim: você deu voz para eu entender o que estava acontecendo com a minha insatisfação. Eu não tinha palavras, eu não tinha nomenclatura, eu não tinha vocabulário para entender o porquê eu estava insatisfeito, né? E agora eu entendo. Eu achava que o problema estava em mim, agora eu entendo que é um problema coletivo, a gente tem que construir isso coletivamente, né? Então, isso é muito importante, essas reflexões são importantes porque dão nomes às coisas e com isso a gente tem uma clareza maior a esse respeito. Antes de passar para as perguntas, encerrei a minha exposição inicial, queria fazer 3 indicações de livros para quem quiser se aprofundar nessa questão de o que é religião, por que surgem religiões, o porquê das práticas espirituais, etc. e tal, que são livros tranquilos de ler, tá? Não tem nenhum que seja assim ultra especializado, ultra técnico. E então vou mostrar aqui para vocês. Tirei aqui da minha biblioteca instantes antes da aula. O livro O que é Religião, do Swami Vivekananda. Não sei se vocês conseguem ver aí. Esse é extraído do hinduísmo, né? O Swami Vivekananda. O que é religião? Agora, do budismo, do Chogyan Trungpa, Além do Materialismo Espiritual, né? É muito interessante esse livro, e é simples porque é a transcrição de aulas orais dele, né, aqui no Ocidente. E o terceiro livro, de um romeno, esse é um livro um pouco mais teórico, mas é bem acompanhável, muita gente conhece, é um clássico, né, do Mircea Eliade, O Sagrado e o Profano, A Essência das Religiões. Né? É um livrinho curtinho, ó, mas muito denso de insights, e todos os 3 vão dar uma reorganizada na concepção de vocês sobre religião, prática espiritual, como se faz, para que serve, etc. Da onde que surge, né? Que são todas essas reflexões que eu tenho trazido aqui nas aulas. Então, agora, encerrei mesmo com essas indicações bibliográficas, passemos então ao nosso